E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tô aqui em mais um vídeo para vocês, para falar um pouco sobre fotografia, mais especificamente sobre edição de fotos, né? É um dos processos que é muito importante para a fotografia em si, para o processo todo de fotografar e trabalhar com fotografia, enfim. Hoje eu vim falar um pouco sobre edição e mostrar um pouco sobre o meu processo de edição, tentar passar um pouco para vocês, tá certo? Porque aqui o canal, como eu falei no segundo vídeo do canal, o que eu quero trazer aqui como conteúdo para vocês tem a ver com a empresa, e a empresa é de fotografia. Então eu vou trazer conteúdo sobre fotografia. Eu pretendo trazer ensinando como operar uma câmera fotográfica, sobre direção de pessoas, sobre edição, tudo que tiver a ver com fotografia que eu puder transmitir para vocês, né, que eu puder me aprofundar e que seja alguma coisa que eu realmente faça, que eu realmente use e puder trazer para vocês, eu vou trazer. E além disso, também a vivência de empresa, né, como o vídeo que eu postei aí que fala sobre eu não sei ser um empreendedor, né, que é uma coisa que a gente vai aprendendo, que a gente vai se descobrindo com o tempo. Eu tô tocando essa vida de empreendedor, vou tentar trazer esse conteúdo para vocês sobre fotografia, mas também sobre a empresa toda como se. Eu acho que eu tô me repetindo demais aqui, enfim. Vai ter conteúdos diversos aí para vocês, espero que vocês gostem. E hoje, assim, devido às condições que a gente tem, né, o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, que seria, digamos, um pouco mais simples de eu realmente mostrar para vocês praticamente como faz, seria a edição de fotos, porque sair para fotografar, para ensinar coisas relacionadas ao ato de fotografar em si seria um pouco mais complicado, mas eu vou dar um jeito para trazer isso também, que eu sei que é uma coisa que muitas pessoas têm muito interesse. Então vamos lá, de fato a edição, né? Existem inúmeros aplicativos para edição de fotos, tanto no computador, né, no celular, nos aplicativos mobile. E cara, eu acho que em todos esses aplicativos a ideia vai ser sempre a mesma, sabe? As ferramentas, elas são muito semelhantes, porque no fim das contas editar, tipo, não tem muito o que se inventar, digamos assim, sabe? Claro que sempre vai ter uma tecnologia diferente que vai te ajudar a fazer um processo de forma mais fácil e tudo mais, mas o básico, a grosso modo, a edição da fotografia vai ser sempre a mesma. Por isso que se você usa um aplicativo ou outro, você vê isso daqui que eu vou mostrar pra você, não vai fazer uma grande diferença se você não usa o mesmo aplicativo do que eu, ou se você usa um completamente diferente. Porque uma coisa que eu acho que as pessoas, muitas pessoas acabam não falando, né, porque tá ali naquele ciclo, é que a edição não é você conhecer todas as ferramentas de um aplicativo. A edição, ela é um processo, e se você quiser aprender a editar de fato, fotografia, no caso, que é o que eu vou passar para vocês, você precisa entender esse processo, você precisa criar um processo para você conseguir editar suas fotos independente do aplicativo que você esteja usando, tá certo? Hoje, a edição que eu vou fazer vai ser no aplicativo Lightroom, da Adobe, porque é o aplicativo que eu uso no meu computador, tá certo? E também eu vou mostrar no computador. Eu sei que a maioria das pessoas que me assistem é um público que não faz a edição de fotografia como algo totalmente profissional, sabe? Não trabalha com aquilo. Então eu sei que a maioria de vocês deve usar um aplicativo de celular. Por isso que eu até postei um stories no Instagram pedindo indicações dos aplicativos de celulares que vocês usam para editar a foto de vocês, para eu poder conhecer e ver como esses aplicativos, tá certo? Mas hoje eu vou mostrar aqui a edição no Lightroom, porque é o que eu uso no meu dia a dia, o que eu tenho uma dominação um pouquinho melhor. E como eu falei para vocês, as ferramentas, elas estão aí para te ajudar, tá certo? Mas saber de todas as ferramentas não necessariamente vai te ensinar a fazer o processo, porque como eu acabei de falar, é um processo. É como, por exemplo, um carro.
Eu posso te ensinar a dar uma seta, a buzinar, a passar uma marcha, a apertar um pedal. Mas se você sabe de todas essas partes, mas não entende o processo como um todo, você ainda não está apto a dirigir. Você pode tentar, você pode ir lá emperrar um pouco, mas você precisa entender todo o processo para poder dirigir. Então vamos lá, depois de tanta baboseira, vamos passar aqui pro computador com edição, tá certo? Então, eu tô aqui com essa foto da Giovana, que a gente tá começando uma parceria, né? Tá começando a trabalhar junto, tá sendo uma experiência bem bacana. Eu tô ajudando ela, quando eu preciso ela também me dá uma força super bacana. A gente tá numa parceria bem legal. E eu fiz esse ensaio junto com ela, que foi para umas peças de roupas, e no meio a gente fez algumas fotinhas para ela também, que não podia faltar, não é mesmo? E aí eu decidi pegar essa foto para poder mostrar para vocês um pouco do meu processo de edição, tá certo? Se vocês verem aqui, ó, eu já fiz algumas vezes essa foto. Essas são algumas edições que eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz dessa mesma foto. Eu fiz essa, depois eu fiz essa, um pouco bastante mais pesada, vocês podem perceber. Essa daqui, bem pesada também. Essa daqui, que é bem pesada também, mas só que tem... É leve e pesado, hein? Aí teve essa daqui também, que é bem parecida com a anterior. E a foto crua é essa daqui que vocês estão vendo, tá certo? A foto crua, que eu digo crua, é a foto como eu tirei da câmera, tá certo? Eu bati a foto, ela saiu desse jeito, sem nenhuma alteração. Tá certo? Então vamos lá. Como eu costumo dividir esse processo da minha edição? Antigamente, né? Quando eu não tinha tanta experiência, estava aí me desbravando pelos aplicativos de edição, Lightroom principalmente, e tentando aprender mais para entregar fotografias melhores para os meus clientes, eu não tinha tanto um processo. Dava certo, no final das contas eu conseguia editar a foto do jeito que me agradasse, que agradasse o meu cliente, mas eu não tinha tanto um processo. Eu só pegava todas as ferramentas do Lightroom que eu conhecia e ia fuçando até uma hora dar certo. Qual o problema disso? O problema disso é que isso acaba te tomando muito tempo, porque você não cria uma dinâmica que seja viável para você estar editando, certo? Então isso vai te tomar bastante tempo. Hoje eu consegui criar uma dinâmica, um processo para eu poder fazer a edição das minhas fotos. Através do curso Edite como Artista, lá do pessoal da Brainstorm Academy, para quem é do vídeo principalmente deve conhecer, eu fiz esse curso Edite como Artista, né? E ele fala sobre a edição destinada para vídeos. E a partir dessa experiência, desse curso que eu fiz de edição de vídeo, eu acabei criando um processo na minha edição para fotografias também, usando como inspiração esse processo de edição da Brainstorm, tá certo? Então eu vou passar para vocês. O processo é dividido em 3 etapas. Então o primeiro processo é de correção, o segundo processo é de edição e o terceiro processo é de finalização da foto, tá certo? Então eu vou explicar cada um deles e mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo. O Lightroom, ele tem todas essas partes aqui, como eu posso dizer, todas as ferramentas que ele tem para você poder editar uma foto que você pode usar para fazer a sua foto. O processo que eu vou mostrar para vocês, vocês podem usar ele da forma que vocês quiserem. Você precisa, primeiramente, é muito bom que você tenha um objetivo com a tua foto. E como você cria esse objetivo? Quando você tira aquela foto, seja ela uma foto que você tirou para você mesmo, para algum amigo, ou no ensaio em si, você sente a vibe daquele ensaio, você sente como está sendo, quais as cores estão chamando mais atenção e você consegue demonstrar isso na sua edição. Então vai muito do sentir. Mas esse processo que eu vou ensinar para vocês, vocês podem usar da forma que vocês quiserem. A questão, toda a grande questão da parada é vocês entenderem que existe um processo e vocês criarem o próprio processo de vocês. Vocês podem usar esse que eu vou mostrar para vocês, vocês podem usar outro. Enfim, a questão toda é um processo. Vamos lá. O que eu faço primeiro quando eu vejo a foto, certo? A primeira coisa que eu faço, eu entro aqui nessa parte básica. Quando você tira uma foto com uma câmera profissional, ela vai ter esses ajustes aqui. Pelo menos no Lightroom, no computador, tem esses ajustes.
Esse primeiro ajuste que eu faço, ele é padrão para todas as fotos, não vai mudar, tá certo? Eu venho aqui em câmera padrão, que ele dá um pouco de contraste na foto, aliás, eu ia falar real assim. Ele dá um pouco de contraste na foto, só vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Adobe padrão, que era o que tava, meu Deus. Aliás, Adobe cor, perdão. Ele tava aqui no Adobe cor, tá certo? E eu mudei pro câmera padrão. Só por fazer isso, você consegue perceber que as cores elas estão mais fortes, elas estão mais vivas e a foto ganhou um pouco mais de contraste. Quando chegar ali na parte do contraste, aqui no editor, eu vou explicar para vocês direitinho o que é contraste. Porque apesar de, tipo, saber todas as ferramentas do aplicativo não vai te fazer saber editar, saber o que cada uma representa e o que cada uma faz ajuda você a chegar em algum lugar. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa e você não sabe como você vai fazer aquela coisa. Então, entender o que cada ferramenta realmente faz te ajuda bastante. Porque às vezes você tem uma noção do que ela faz, porque você foi lá, pegou uma foto e mexeu naquela ferramenta e ela fez alguma coisa. Então você acha que ela faz isso. Mas entender de fato o que é cada coisinha te ajuda muito para você solidificar o seu processo. Então vamos lá. Primeira parte que eu falei era o que? A correção. O que seria a correção? Eu tento pegar essa foto e deixar ela o mais neutra. Quando eu digo neutra em relação à iluminação da foto, tá certo? Então esse primeiro passo é um tratamento de iluminação da luz da foto, tá certo? Então a primeira coisa que eu faço, deixa eu voltar isso daqui, já tá coisado. Então a primeira coisa que eu faria nessa foto, ela, na minha opinião, ela tá um pouquinho escura. Então eu venho aqui na exposição, que é a iluminação da foto propriamente dita, e posso ou abaixar se eu quiser deixar um pouco mais escura, ou aumentar se eu quiser deixar um pouco mais clara, tá certo? Isso vai totalmente de gosto. Tem gente que gosta de foto mais escura, tem gente que gosta de foto mais clara, whatever, tá certo? E após fazer esse ajuste, digamos que geral da iluminação, o que você percebe? Eu vou voltar aqui, ó. Quando ela tá zerada, essa é a foto que saiu da câmera, tá certo? Quando eu mexo na exposição, eu mexo em toda a foto, ó. Toda a foto tá ficando mais clara. E aí se eu aumentar tudo, ela fica assim, estourada. Mas se eu vier aqui, ó, pro zero de novo e mexer para baixo, toda a foto vai ficando escura, tá certo? Então esse ajuste é o ajuste que eu chamo de geral. Então eu aumento aqui um pouquinho, tá certo? E assim, no meu processo, nenhum ajuste ele é imutável, tá certo? A minha edição ela é um processo, então se no meio do processo eu precisar mudar alguma coisa para chegar a um resultado que eu precise, eu vou mudar sem problema nenhum, tá certo? Então a primeira coisa que eu faço é essa, arrumo a exposição da foto, tá certo? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, desculpa aí pessoal, que eu tava falando aqui do câmera padrão. Além de mudar isso, porque eu gosto desse ar que meio que esse preset da câmera me traz, que deixa as cores um pouco mais vivas e traz um pouco mais de contraste, eu também faço um ajuste que está aqui em correções de lente, que é deixa eu até desmarcar aqui, que é a ativação da correção de perfil ou correção da lente, porque toda lente ela vai te trazer alguma coisinha, alguma pequena distorção, e eu gosto de corrigir essa distorção. E como eu costumo pegar e editar, por exemplo, a primeira foto do ensaio e depois colar essa edição em todas as fotos daquele ensaio e depois ir fazendo pequenos ajustes, eu também gosto de marcar essa opção de remover desvio cromático. O que é esse desvio cromático, ou aberração cromática? Explicando basicamente aqui. Em alguns momentos, dependendo da forma que a luz entrar na lente, no vidro da lente, pode ser que em algumas áreas da foto, principalmente onde tem uma mudança de branco, por exemplo, o branco do céu para uma parte mais escura, por exemplo, de uma folha de uma árvore, você vai ver uma bordinha meio colorida, às vezes roxo, amarelo, verde, azul, enfim. É uma bordinha minúscula, mas que dependendo da foto pode te incomodar. Então, para já não ter problema com isso, o software ele te ajuda, ele não remove
tudo, principalmente se for um desvio muito grande, tá certo? Mas eu gosto de selecionar para ele já me ajudar com isso. Então, em relação à correção da lente, é bem básico. Às vezes você vai ter que escolher qual a lente que você está usando, tá certo? Às vezes o software não consegue identificar. Então você vem aqui, escolhe a marca, o modelo, o perfil, é muito simples, tá certo? Então vamos voltar lá pro início. Depois que eu faço esse primeiro ajuste, que é muito simples de exposição, que eu mexo na exposição geral da foto, o que eu costumo fazer é corrigir o balanço de branco. O que seria o balanço de branco? O balanço de branco é a temperatura da sua imagem, o aspecto da minha foto. Eu posso deixar, deixa eu voltar ela para o neutro, a foto saiu assim, com esse balanço de branco da câmera. Se eu vir um pouco para cá, eu deixo ela um pouco mais frio. Esse azulzinho, esse azulado na foto, ele traz uma sensação um pouco mais de frio, tá certo? Ou amarelo, né? Aqui já tá um pouco, eu diria que forte. Se eu trazer tudo para cá, vai ficar muito forte. Parece que ela é a estelar do Jovens Titãs, não é? Enfim. Então, nisso daqui eu tento neutralizar o máximo possível, porque às vezes, dependendo da iluminação, como eu deixo o balanço de branco da minha câmera no automático, às vezes dependendo da iluminação, do ângulo, ele pode deixar a foto um pouco mais azulada ou um pouco mais amarelada. Então eu venho aqui e ajusto, tá certo? Pelo que eu tô vendo aqui, o dia, na ocasião dessa foto, o dia tava muito nublado, bastante nublado. Então a foto saiu com balanço de branco, na minha opinião, bastante neutro, que me agrada, tá certo? Então não vou mudar isso daqui, mas aliás, para exemplificar melhor para vocês, eu vou mudar. Eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais amarelado. Vamos fingir que era um finzinho de tarde, que tava com um sol legal e que tava bem amarelinho assim, tá certo? Só que o que você pode perceber, aqui embaixo da temperatura da foto, você tem esse colorir. O que significa esse colorir? Você tem a temperatura de cor, a foto um pouco mais amarelada e um pouco mais azulada, tá certo? Quando você muda essas coisas, às vezes a foto ela fica com um aspecto muito forte daquela cor que você está puxando na temperatura. Então, para balancear isso, a gente tem aqui o colorir, que puxa para o verde e puxa para o roxo. O que isso vai te ajudar? Por exemplo, se você está aqui puxando e quis puxar muito pro amarelo, por exemplo aqui, puxei bastante aqui pro amarelo. A foto como um todo ela ficou bastante amarelada. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse daqui, o colorir, e puxar a setinha de baixo também, que eu tento balancear um pouco, tá certo? Nesse caso aqui, a temperatura ela ficou muito puxada, então mesmo que eu tente balancear, não vai ficar tão legal. Pra mim, pelo menos, né? Pra você pode ser que fique, mas pra mim não ficou tão legal. Então deixa eu voltar isso daqui, tá certo? Então, eu vou puxar aqui pro amarelo, tá certo? Aqui, deixa eu ver. Aqui pra mim tá bom. Tá um amarelinho legal, só mais um pouquinho. Só que aí o que você pode perceber, quando você puxa demais para o amarelo, às vezes a foto fica com um aspecto muito amarelado, começando a puxar para um verde. Isso não necessariamente é legal, dependendo do seu estilo pode ser que seja legal. Pro meu caso aqui, eu não gosto tanto, então eu vou fazer o que? Eu vou puxar esse colorido aqui de baixo um pouco pro roxo. Então eu consigo balancear, tá certo? Pronto, pra mim agora tá melhor. Segundo passo, depois que eu fiz esse primeiro ajuste geral, que eu falo que é o ajuste da exposição geral e do balanço de branco, a gente passa para os ajustes pontuais de iluminação, tá certo? E nisso a gente já até finaliza a parte de correção da foto, né? Deixar ela o mais neutra possível, mais neutra no sentido daquilo que você quer chegar de estilo que vai ficar para as outras etapas. Então aqui, vamos lá, contraste, que eu falei que eu ia explicar para vocês o que era. Contraste é a diferença entre as áreas claras da foto e as áreas escuras. Então, por exemplo, se eu aumento o contraste, aqui
voltei para o neutro, vou aumentar o contraste. O que você percebe que acontece? As partes escuras da foto elas ficam mais escuras e as partes claras da foto elas ficam mais claras. Isso faz aumentar o contraste, tá certo? Se eu fizer ao contrário, ó, eu voltei aqui para o neutro. Se eu diminuir o contraste, a foto ela vai acabar se igualando. As partes escuras elas vão ficar mais claras e as mais claras vão ficar mais escuras. Isso vai fazer que ela fique bem balanceada. Parece que tem uma camada de cinza sobre a foto, porque ela perdeu o contraste totalmente, tá certo? Então, assim era a foto neutra. O que eu costumo fazer, pelo meu estilo da minha edição, que eu já sei que eu vou chegar nisso, tá certo? Eu costumo abaixar um pouquinho, bem pouquinho, o contraste. Geralmente a gente fica entre 15 e 20, pra mim já tá ótimo. Porque depois eu vou fazer mais uns ajustes aqui que vão aumentar o contraste da minha foto. E eu gosto de aumentar o contraste da minha foto aqui e numa outra ferramenta que está aqui embaixo que já eu mostro para vocês, tá certo? Então vamos lá. Realces. Os realces são as partes mais claras da foto. Então o que vai mudar aqui? Vai ser esse céu, ele vai mudar essas partes que são mais claras no rosto, na pele dela, aqui no fundo. Então se eu abaixar, ó, ele vai ficando mais escuro, ele vai revelando mais também, principalmente o céu. O realce, quando ele é usado no céu para revelar o que está no céu, é muito bonito, certo? Então, ó, vou aumentar de novo, vou aumentar tudo para vocês verem, ó, o que está mais claro. Aqui a pele dela, aqui no rosto dela, o céu principalmente. Então, geralmente, o que eu faço? Eu gosto bastante de aparecer o céu, principalmente quando ele tá azulzão. Nesse caso não tá tanto, mas assim eu vou abaixar um pouco o realce, tá certo? E a gente passa aqui para sombras. As sombras é bem explicativo, são as partes que tem mais sombra na foto. Numa foto como essa, que a iluminação dela tá bem balanceada porque o dia tava nublado, tá certo? Geralmente é como se tudo fosse sombra, tá certo? Então, se eu aumentar tudo, ó, a foto como um todo vai dar uma iluminada, perceberam? Aqui, ó. Vou voltar pro zero, ó, vou subir devagarzinho, ó. A foto como um todo está iluminada, porque essa foto em si ela não tem tanto contraste, porque foi feita num dia nublado. Se eu diminuir essa parte aqui, ó, ela vai escurecer como um todo, porque essa iluminação tá bem chapada, ela tá bem igual. Então o que eu gosto de fazer? Com as sombras eu gosto de aumentar ela um pouco, tá certo? Principalmente nesse caso que ela tá bem párea, sabe? Em toda a foto tá bem parecido. E aí eu venho aqui nos brancos, para revelar também um pouquinho do céu e para diminuir um pouco dos brancos não estourados, mas mais marcados na pele. Eu costumo vir aqui e diminuir um pouco dos brancos. Às vezes eu aumento, às vezes eu aumento assim, né, para deixar a foto um pouco mais clara também. Às vezes eu abaixo. Enfim, vai depender do que você quer fazer na sua foto, mas entenda que esse branco vai mexer nas partes mais brancas da foto, tá certo? Se tiver uma coisa muito clara, ele consequentemente vai entender aquilo como branco e vai mexer. Então, por exemplo, ó, você percebeu o tanto que mexeu aqui. Mexe basicamente no céu e acaba tipo clareando o que está aqui embaixo também. Então, eu vou deixar um pouco aqui. E aqui que vem a questão. Você lembra que eu aumentei as sombras e a foto meio que ficou párea e aumentou uma região bem grande dela, porque ela tá com uma iluminação bem parecida nela toda. O que eu costumo fazer? Eu pego os pretos e diminuo eles. Ó, eu vou diminuir tudo para vocês verem, não fica legal, mas só para vocês verem. E aumentar tudo também não fica legal, perde totalmente o contraste. Os pretos é igual aos brancos, é muito intuitivo. Os pretos são as áreas mais escuras da foto, então ó, eu vou abaixar um pouquinho ele, tá certo? A mudança que ele está fazendo, principalmente aqui no vestido da Giovanna, que ele é preto, obviamente, e aqui nesses matos que são um pouco mais escuros. Você consegue perceber que nesses matinhos que são um pouco mais escuros, ele está mudando também, porque pelo mato ser um pouco mais escuro, ele entende aquilo como áreas mais pretas, então ele vai modificar também. Aqui, ó. Desci um pouquinho aqui, pra mim já tá ótimo, já tá perfeito, tá certo? E esse processo todo que eu fiz, que eu tô vendo agora que foi até que bem demorado,
Esse eu diria que seria a primeira parte de correção da foto, correção de estilo, digamos assim. Correção de estilo não, perdão, correção de neutralidade, para deixar a foto mais neutra para eu colocar o meu estilo nela, tá certo? É bem básico essas ferramentas aqui. E tudo que eu fizer a partir de agora vai ter relacionado à edição. A edição da iluminação, se eu quiser colocar algum estilo nela, que seja mais escuro, mais claro, enfim. Vai ter também a edição das cores, se eu quiser alterar as cores, deixar elas mais saturadas, menos saturadas, mais vivas, mudar algumas cores. Isso vai ser tudo no próximo processo, que é o processo de edição, o processo de estilo, tá certo? Então, esse vídeo sobre o meu processo da edição, ele ficou bastante longo, mais do que eu imaginei, e eu vou encerrar ele por agora, porque senão provavelmente vocês não vão ver o vídeo todo e é melhor dividir isso em etapas, tá certo? Então a primeira etapa é essa. Eu espero que você tenha entendido um pouco do processo. Essas ferramentas, elas são muito básicas, eu creio que a maioria das pessoas sabe usar elas, entende mais ou menos como funciona. Elas são bem intuitivas, tá certo? Então eu acho que isso daqui é muito fácil de pegar, tá certo? Então pessoal, eu vou agora finalizar os outros vídeos, tá certo? Sobre as outras etapas, mas por enquanto a gente fica com isso, tá certo? Eu espero te ver no próximo vídeo, que eu vou falar mais sobre esse processo da edição, um pouco sobre estilo e tudo mais. E eu espero te ver aqui, espero que você tenha gostado. Curta, compartilha com seus amigos que gostam de editar fotos, tá certo? Se inscreva no canal para poder ver os próximos vídeos que vão sair. E é isso aí, espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Valeu!